Olá, sejam bem-vindos todos vocês a mais esse webinar que está sendo patrocinado pela Faculdade Unida de Vitória. Dessa feita com esse tema, Evangélicos e Ditadura Militar, hoje dia 31 de março de 2016. Portanto, exatos 52 anos do golpe civil-militar que aconteceu no nosso país. Como o nosso tema está apontando, o nosso objetivo é tentar entender, pelo menos em parte, como que os evangélicos, de modo geral, reagiram ao golpe civil-militar e ao regime militar que se instalou depois do golpe. Eu vou dar alguns exemplos de algumas denominações evangélicas que me parecem, elas retratam, em termos gerais, a maneira como os evangélicos reagiram a esse golpe. Muito bem, vamos direto ao assunto, porque o nosso tempo é curto. Me parece importante nós contextualizarmos a situação dos protestantes no Brasil no período pré-golpe. Pensando nisso, nós conseguimos identificar dois grupos entre os protestantes brasileiros. Um grupo que era minoritário e que representava um protestantismo progressista, que vinha articulando uma ética social e política desde os anos de 1910, como vocês podem conferir aí no slide que a gente colocou agora. Esse protestantismo, ele estava sendo articulado por líderes protestantes no Brasil que tinham uma preocupação de estabelecer diálogo entre os protestantes brasileiros, cooperação mútua e, ao mesmo tempo, eles se questionavam qual poderia ser o papel social e político do protestantismo no país, ou melhor, que contribuição os protestantes poderiam dar para o desenvolvimento social e político do Brasil. Havia um outro grupo, um grupo que era a maioria, e representava um protestantismo conservador, focado numa ética individualista. Essa ética individualista era muito característica do protestantismo norte-americano. Um protestantismo puritano, focado exatamente nessa ética de viés mais moralista e não exatamente preocupado com uma ética social. Além disso, esse protestantismo conservador, ele refletia também o conservadorismo da classe média brasileira de então. Muito bem, eu queria, a título de introdução, falar um pouco agora sobre esse protestantismo progressista que, como a gente já colocou, vinha sendo articulado desde pelo menos 1910. Esse protestantismo progressista é identificado com o que nós chamamos normalmente de movimento ecumênico. Um movimento ecumênico que tinha iniciado com protestantes ainda no século XIX e que aporta aqui na América Latina e no Brasil também. Ele tem como um marco histórico esse movimento o famoso Congresso do Panamá, realizado em 1916. Os evangélicos brasileiros foram representados no Congresso do Panamá por 3 pastores, todos presbiterianos, o Eduardo Carlos Pereira, o Álvaro Reis e o Erasmo Braga. Eu destacaria desses 3 o Erasmo Braga. É uma figura interessantíssima desse período do protestantismo nacional. Vale a pena você estudar um pouco mais sobre a história e a atuação do Erasmo Braga, um homem de múltiplas tarefas, tanto dentro da sua denominação, quanto nos organismos ecumênicos que ele ajudou a formar aqui entre os evangélicos brasileiros naquele período, quanto atuações também no meio secular. Um dos grandes sonhos do Erasmo Braga era conseguir criar um Conselho Nacional de Igrejas, semelhante ao que já havia nos Estados Unidos. Ele queria reunir todos os evangélicos nesse conselho e trabalhou por longos anos na sua vida em busca da criação desse conselho. Infelizmente, ele teve uma morte prematura, morre em 1932 e não conseguiu ver esse sonho realizado, embora ele já atuasse em organismos de cooperação entre protestantes.
Mas os seus companheiros, como por exemplo Epaminondas Melo do Amaral, o pastor Epaminondas Melo do Amaral, eles levaram a cabo esse sonho e em 1934 eles fundam a Confederação Evangélica do Brasil. É importante também nós lembrarmos que o que está acontecendo aqui no Brasil, essas várias articulações, elas refletiam o que acontecia num nível continental e num nível mundial. E pensando nesse contexto mundial, nós temos que nos lembrar do que está acontecendo especialmente na Europa, onde havia começado o movimento ecumênico. Todos sabem que o século XX é um século muito trágico para a história da humanidade e, sobretudo, para a história europeia. O século XX ele começa com a Primeira Grande Guerra Mundial, que ceifou cerca de 9 a 15 milhões de vidas. Teve a gripe espanhola, outras 20 milhões de vidas. A quebra da Bolsa em Nova York, que criou uma onda de calamidade social e econômica nos Estados Unidos, Canadá e Europa, sobretudo nesses lugares. A ascensão do nazismo em 1933 na Alemanha, a Segunda Grande Guerra Mundial em 1939 e o mundo pós-guerra, o mundo da Guerra Fria, esse mundo que ficou bipartido, polarizado, de um lado o Império Capitalista norte-americano, do outro lado o Império Soviético comunista. Então as nações precisavam optar a quem elas iriam se curvar, do lado de quem elas ficariam. Tudo isso é importante quando a gente pensa nessa questão do movimento ecumênico, porque isso, obviamente, começando com a Primeira Grande Guerra, foi um choque entre os cristãos europeus que se perguntavam como foi possível um continente cristianizado há tantos séculos ter passado pelo que passou e ter sido protagonista da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e tanto morticínio. Então alguns entendiam que o cristianismo tinha fracassado, porque apesar dos muitos templos, dos muitos cultos, das muitas missas, ele não tinha conseguido criar uma sociedade europeia realmente justa, fraterna, pacifista. Ao contrário, tinha criado o século XX com todas as suas mazelas. E muitos entendiam, portanto, que o papel do cristianismo precisava ser repensado. Portanto, esses acontecimentos, eles impuseram, por assim dizer, a agenda do movimento ecumênico, que estava preocupado com diálogo e cooperação, ele impôs agora a questão social, a questão da justiça, a questão do pacifismo, como seria possível a mensagem cristã evangélica de justiça fazer sentido e transformar verdadeira situação social. No final das contas, era essa a questão que estava em jogo. Como ressignificar a mensagem cristã para aquele contexto, para aquele momento, fazendo com que o cristianismo deixasse de ser simplesmente palavra, mensagem, templos e se tornasse uma força transformadora, social e politicamente falando. Isso tem a ver com esse movimento ecumênico. Aqui no Brasil, esses ventos já vêm soprando, como a gente já disse, e eles se tornam especialmente fortes a partir da década de 50, e há uma figura que chega aqui no Brasil que vai ser determinante nesse aspecto, que é o missionário americano Richard Shaw. Os vários líderes protestantes daquele período são unânimes em afirmar que o Richard Shaw foi o grande mentor daquela geração. O Richard Shaw chega no Brasil em 1952 e fica aqui por cerca de 10 anos. Ele já havia trabalhado em Bogotá, na Colômbia, nos anos anteriores, em favelas em Bogotá, e ele tinha se despertado para essa necessidade de um cristianismo que fosse muito mais do que igreja, que fosse muito mais do que culto, que fosse muito mais do que pregação evangelística e se tornasse uma força de transformação da sociedade em busca de sociedade mais justa, mais fraterna e etc. Então ele influencia essa geração de pastores e de líderes, especialmente jovens, ao longo desse período. Vai ter uma atuação muito ampla no protestantismo. Ele trabalha com jovens, não apenas presbiterianos, também metodistas, congregacionais. Vai ser professor do Seminário Presbiteriano de Campinas. E vai atuar também na Confederação Evangélica do Brasil, que, como a gente disse, havia sido fundada em 1934.
é debaixo da ação da Confederação Evangélica do Brasil, que os protestantes de linha mais progressista, né, mais engajados na construção dessa ética social e política, estavam atuando. Então, Richard Shaw se junta a esse grupo e vai fundar, em 1955, junto com Valdo César, o setor de responsabilidade social da Igreja, debaixo desse guarda-chuva da Confederação Evangélica do Brasil, com o apoio do Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, como vocês devem saber, havia sido fundado em 1948, exatamente como dando a cara, dando um endereço para esse movimento ecumênico que vinha em curso desde o século anterior e que enfrentou todas essas lutas do século XX. O Conselho Mundial de Igrejas, fundado em Amsterdã em 48, é então o esforço, né, dessas várias agências, de vários encontros, de vários congressos, todos eles confluíram para a formação desse conselho em 48. O Richard Shaw conta com apoio e com ajuda para poder fundar esse setor de responsabilidade social, junto com Valdo César e outros companheiros. Setor esse que vai produzir 4 famosas reuniões, 4 famosos encontros. E eu vou destacar desses 4 encontros aqui, o último deles ocorrido na cidade de Recife, em 1962, ficou conhecido na história dos evangélicos brasileiros como a Conferência do Nordeste, cujo tema foi Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Uma das iniciativas muito ousadas desse grupo era o convite que eles vinham fazendo para intelectuais brasileiros, sociólogos, falarem nessas reuniões, porque o objetivo deles era colocar a teologia que eles estavam produzindo em diálogo com as ciências sociais. Eles queriam entender a estrutura social brasileira e como o evangelho podia ser relevante para essa sociedade. Então é sabido, por exemplo, que o grande Gilberto Freire, sociólogo, Celso Furtado, foram palestrantes lá na Conferência do Nordeste em 1962. Então eu estou falando aqui sobre um setor do protestantismo nacional que vinha se articulando na direção dessa teologia social e política, ou a gente poderia chamar de uma teologia pública e cidadã, e com muitas iniciativas muito interessantes, como eu disse, sobretudo debaixo do manto da Confederação Evangélica do Brasil. Mas essas discussões, elas estavam acontecendo também dentro das denominações. As principais denominações do chamado protestantismo histórico de missão debatiam também internamente qual deveria ser o papel dos protestantes na sociedade brasileira e que contribuição os protestantes poderiam dar nesse período de rápidas transformações sociais pelas quais passava o nosso país. E aí os metodistas, quero destacar, os metodistas, os presbiterianos e os batistas vão lançar documentos que foram posicionamentos sociais dessas denominações. Os metodistas se adiantaram bastante nesse debate, porque o seu posicionamento social, o seu credo social é de 1934, mas eles haviam feito uma atualização desse documento em 1960, diante dos novos acontecimentos. Os presbiterianos haviam publicado o seu posicionamento social da igreja em 1962 e em 1963 os batistas lançaram o Manifesto dos Ministros Batistas do Brasil. Então todos mais ou menos na mesma época. A leitura desses documentos é por demais interessante e eu aconselho que vocês façam a leitura na íntegra. Não são documentos grandes, 3 ou 4 páginas. Mas eu fiz uma síntese desses documentos, porque todos, embora sejam documentos de denominações diferentes, eles apontam na mesma direção. Falam mais ou menos, com outras palavras, mais ou menos as mesmas coisas. Então eu fiz uma rápida síntese, eu queria ler isso com vocês, para se ter uma ideia de que tipo de discussão e o nível de discussão que estava acontecendo também dentro dessas igrejas. Vejamos aí, posicionamentos sociais das igrejas, então, metodistas, presbiterianos e batistas. O que dizem, em geral, esses documentos? Em primeiro lugar, eles representam uma tentativa de superação do individualismo característico do protestantismo de missão rumo a uma teologia social.
Segundo, demonstram profunda preocupação com a situação de pobreza da maioria da população brasileira e reivindicam ações governamentais que diminuam esse estado de alienação dos bens mais básicos para uma vida digna. Posicionam-se contra preconceitos de toda sorte. Defendem a liberdade de consciência e de expressão e os princípios democráticos. Advogam esses posicionamentos sociais a inserção dos membros dessas denominações e do protestantismo em geral na vida pública. Defendem essa inserção nos sindicatos, nos partidos políticos, nas fábricas, nas cátedras e nas instâncias de poder nas esferas executivas, legislativas e judiciárias. Reivindicam a proteção à infância e à juventude contra os males que ameaçam essa faixa etária da população brasileira. Clamam por melhor distribuição das riquezas nacionais e por reforma agrária. Pedem a melhoria do sistema de saúde e ações de combate aos vícios. Defendem a crítica aos governos e o enfrentamento quando estes não agem em favor do povo. Reivindicam condições de moradia nas áreas urbanas e rurais. Regulamentam o trabalho das mulheres. Exigem reforma previdenciária visando a aposentadoria digna. E, por último, advogam o direito à greve. Eu preciso destacar aqui que esses documentos não foram fruto da iniciativa de pastores isolados, de indivíduos isolados ou de grupos. Me parece bastante importante destacarmos que são documentos produzidos oficialmente por essas denominações. Documentos que representam o pensamento oficial dessas denominações no que diz respeito, no que tange às questões sociais e políticas do nosso país. Então, acho que isso é bastante significativo. Contudo, nem tudo eram flores, né? Nuvens, eu diria que nuvens carregadas estavam se formando no horizonte do protestantismo brasileiro já desde as décadas de 40, 50 especialmente. Coloquei aqui para vocês um pensamento, um texto do reverendo Domício Pereira de Matos, era um pastor presbiteriano, editor do Jornal Presbiteriano, em agosto de 1963, portanto cerca de 6 meses antes do golpe. Ele registrou no editorial o seguinte: a hora é revolucionária. Precisamos ajudar a revolução com o Evangelho e dentro da democracia, antes que a revolução seja feita sem o Evangelho e sem a democracia. Já se percebe aí a preocupação com as forças contrárias, as forças conservadoras, o retrocesso que estava em curso dentro do contexto e do cenário protestante brasileiro já há alguns anos. A Confederação Evangélica do Brasil serviu como um manto sob o qual se acomodavam essas tendências que, mesmo conflitantes, conseguiram conviver com algum sucesso durante certo período. Você pode estar pensando aí, é um pouco confuso isso, porque afinal de contas a Confederação Evangélica era progressista ou não? O que eu posso te dizer é que, a bem da verdade, a SEB, ela tinha posturas bastante conservadoras. Mas debaixo desse guarda-chuva se acomodaram ali lideranças mais progressistas e lideranças mais conservadoras durante décadas, desde a sua fundação. E eles conseguiram conviver muito bem. Há vários exemplos de pastores que depois vão se unir definitivamente a essas forças conservadoras, vão ser protagonistas disso e que anos antes estavam atuando no setor de responsabilidade social da igreja, estiveram presentes na Confederação, na Conferência do Nordeste. Em outras palavras, é tudo muito confuso mesmo, é exatamente assim. Você tem tudo ao mesmo tempo, você tem essas forças progressistas e essas forças conservadoras atuando juntas. Mais ainda, para alguns, cada vez mais, as reflexões sociais e ecumênicas, engendradas pelos setores mais progressistas do protestantismo nacional, geravam desconforto e desconfiança. A palavra ecumenismo passou a soar como sinônimo puro e simples de comunismo. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que alguns desses líderes que mantinham um certo relacionamento com os movimentos ecumênicos e certo diálogo e até alguma atuação,
Na década de 60, as coisas começam a virar porque esses líderes vão se afastando gradativamente, começam a fazer críticas a essas reflexões, a esses movimentos, e daí partem para o ataque declarado contra as posições ecumênicas, que, como a gente já disse, eram identificadas com a defesa de diálogo, cooperação e com as causas da justiça social. E passam simplesmente a taxá-los de comunistas. Como foi que as denominações reagiram ao golpe? Eu quero começar pela Igreja Presbiteriana, vamos falar sobre a Igreja Batista, sobre a Igreja Metodista e depois uma breve palavra sobre a Confederação Evangélica. Em primeiro lugar, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o golpe. A IPB estava sob influência do movimento fundamentalista norte-americano já desde a década de 50. O Brasil havia sido visitado pelo famoso líder fundamentalista norte-americano, o pastor Karl McIntyre. Esse pastor, ele tinha uma postura muito beligerante, muito agressiva. Por onde ele passou, ele causou muitos estragos. E não foi diferente aqui no Brasil. Ele foi o responsável pela fundação do Conselho Internacional de Igrejas Cristãs, também em 1948, para fazer frente ao Conselho Mundial de Igrejas, que ele considerava um antro de comunistas. Para vocês terem uma ideia dessa postura, algo beligerante do pastor Karl McIntyre. Ele fundou o Conselho Internacional de Igrejas Cristãs no mesmo ano, 1948, na mesma cidade, Amsterdã, e na mesma semana da fundação do Conselho Mundial de Igrejas. Como uma atitude, obviamente, provocativa. Nas suas vindas ao Brasil, ele pregou em várias igrejas e ele conseguiu fazer discípulos. Destes, o mais destacado foi o pastor presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana de Recife, reverendo Israel Gueiros. O pastor Israel Gueiros, ele era radicalmente contra a filiação da Igreja Presbiteriana ao Conselho Mundial de Igrejas, que ele também considerava um antro de comunistas. E defendia que a IPB se filiasse ao Conselho Internacional de Igrejas Cristãs do McIntyre. Para se evitar um cisma na igreja, a cúpula da igreja na época resolveu que a igreja não deveria se filiar a nenhum dos dois conselhos e assumiu a famosa postura de equidistância da IPB. Ou seja, eles não se tornariam membros nem do Conselho Mundial de Igrejas e nem do Conselho Internacional de Igrejas Cristãs, para se evitar maiores celeumas e maiores brigas dentro da igreja presbiteriana. Obviamente que tanto vozes progressistas quanto conservadoras não ficaram satisfeitas com essa posição neutra e, sobretudo, o pastor Israel Gueiros, não satisfeito, alguns anos depois ele entrou em conflito com a sua denominação, rompeu com a sua denominação e fundou a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil em 1956 e tornou-a imediatamente membro do conselho do Karl McIntyre. Um outro exemplo desse retrocesso que estava em curso dentro da Igreja Presbiteriana é o do reverendo Amantino Adorno Vassão, que era secretário executivo da liderança maior da Igreja Presbiteriana em 1960, depois em 62 ele acabou sendo eleito presidente dessa denominação. Em 1960 ele consegue se articular na diretoria do Supremo Concílio da IPB e eles fecham o trabalho da Confederação da Mocidade Presbiteriana e o jornal chamado Mocidade, publicado por essa confederação. Ora, os vários movimentos de engajamento, né, e progressistas, como a gente tem dito aqui, eles eram liderados, na maioria das vezes, pelos jovens, que estavam à frente, estavam capitaneando esses movimentos. Então, essa atitude é uma atitude autoritária de fechamento da Confederação da Mocidade Presbiteriana, que já mostra, de certa forma, que atitudes autoritárias e ditatoriais já estavam sendo implementadas dentro das nossas denominações, mesmo antes do golpe militar, civil-militar de 1964. Esse fechamento se dá em 1960, essa atitude que a gente está descrevendo aqui agora. Por outro lado, o reverendo João Dias Araújo, que aparece aí na tela para vocês, um dos representantes dessas vozes progressistas, escreveu um importante livro chamado Inquisição Sem Fogueiras e ele descreve nesse livro
as várias atitudes de expurgo, de perseguição que vão acontecer dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente a partir da eleição do reverendo Bonésio Ribeiro, em 1966, no Supremo Concílio de Fortaleza, para presidente da Igreja, e ele vai permanecer como presidente nos 12 anos seguintes, e vai liderar esse período de caça às bruxas, se nós podemos chamar assim. Então, nesse livro, o reverendo João Dias, ele descreve várias atitudes que foram tomadas para calar a voz daqueles que sonhavam com esse protestantismo engajado. Eu coloquei aqui algumas para vocês. Por exemplo, intervenção no seminário de Campinas, presbiteriano de Campinas. 5 professores e 39 alunos são expulsos. 4 professores e vários alunos do seminário de Recife foram expulsos. Mais ainda, o fechamento do seminário do Centenário. É curioso porque o seminário do Centenário, ele funcionava aqui em Vitória e funcionava aqui dentro desse prédio, onde hoje funciona a Faculdade Unida. Toda a diretoria, todos os professores foram demitidos e o seminário foi fechado. Os sínodos da Bahia e Sergipe, do Espírito Santo, foram dissolvidos. Nos diz lá no Inquisição Sem Fogueiras, o reverendo João Dias, que no total 50 pastores foram despojados ou pediram exoneração. 4 missionários americanos foram denunciados aos órgãos de segurança e foram expulsos do país. As mulheres foram proibidas de participar do Dia Mundial de Oração, que era promovido pelo Conselho Mundial de Igrejas. O discurso político e social foi banido dos templos. A ideia era: crente não se mete em política, crente não faz greve. A ênfase repousou na evangelização, na conversão das almas, na correta e ortodoxa doutrina. Então esse é o tipo de atmosfera que vai predominar dentro dessa denominação daí por diante. Eu coloquei aqui, para a gente finalizar e passarmos para a Igreja Batista, um extrato de um texto publicado cerca de 50 dias depois, 40 ou 50 dias depois do golpe militar, publicado no Jornal Presbiteriano, um texto do reverendo Oscar Chaves. Eu acho que ele traduz bem o pensamento que tomou conta dessa denominação nesse período. Diz assim o texto: todos os verdadeiros cristãos se regozijaram e estão regozijando com os resultados da gloriosa Revolução de Março-Abril. O expurgo dos comunistas e seus simpatizantes da administração do nosso querido Brasil. A providência de Deus se fez sentir na hora certa, quando muitos fiéis, já ansiosos e temerosos, pensavam que a nação teria de ser flagelada pela horda dos anarquistas e materialistas. Deus agiu na hora certa. Repetimos, usando a coragem e o patriotismo das Forças Armadas e de civis. Se quiserem ser comunistas, que o sejam. Mas renunciem à jurisdição da igreja e não contaminem o rebanho. É preciso o expurgo. Então é esse clima de terror, esse clima de perseguição e de sectarismo que toma conta dessa denominação nesse período. Vejamos a Igreja Batista em segundo lugar e o golpe. E aí eu preciso destacar aqui também um trecho de um texto publicado pelo pastor José Pereira dos Reis, então editor do Jornal Batista. E eu acho que esse trecho também descreve bem qual é o pensamento que predominou nessa denominação naquele período. Diz assim o texto de José Pereira dos Reis. Os acontecimentos políticos militares de 31 de março e 1º de abril, que culminaram com o afastamento do presidente da República, vieram inegavelmente desafogar a nação. Porque estávamos vivendo num clima pesado de provocações, de ameaças, de agitações, que nos roubavam o mínimo de tranquilidade necessária para poder trabalhar e progredir. Necessária, inclusive, para a pregação do Evangelho. Agora as coisas mudaram. Era tempo. Esse clima artificial estava sendo mantido por uma desabusada minoria. Referimos-nos à minoria comunista. O presidente, que estava fazendo um jogo extremamente perigoso, foi afastado. A democracia já não está mais ameaçada. É lamentável assinalar que até mesmo em algumas igrejas houve infiltração. Moços cheios de ideal e com a impaciência natural da mocidade julgaram que, apoiando os totalitários vermelhos, conseguiriam reformas salutares para o Brasil. Estamos certos, por exemplo,
de que Deus atendeu às orações incessantes do seu povo pela pátria. Um milagre de Deus atendendo às orações do seu povo. Os crentes têm que viver à altura dos acontecimentos atuais. Não será agora que se vai estabelecer censura e limitação da liberdade no Brasil, mas que tal hora nunca chegue. É interessante a gente analisar esse texto, esse pensamento do pastor José Pereira dos Reis, publicado em 12 de abril de 64, portanto 2 semanas depois do golpe. Porque primeiro ele entende que o golpe militar era uma resposta de Deus às orações dos crentes. Um milagre de Deus, uma intervenção divina na história do nosso país. E ao mesmo tempo, no mesmo texto, ele demonstra preocupação com a democracia, o que é típico, obviamente, o que é próprio, obviamente, do espírito batista. E ele está convicto ali que a democracia não está ameaçada, mesmo que tenha acontecido um golpe 2 semanas antes, e que a censura não seria estabelecida, e nem a limitação da liberdade. Certamente o pastor José Pereira dos Reis, 2 semanas depois do golpe, não estava conseguindo ler corretamente as coisas que estavam acontecendo. Eu quero destacar aqui também o pensamento do pastor João Filson Soren, da Igreja Batista do Rio de Janeiro, de muita influência, naturalmente, ele era ex-presidente nesse momento da Aliança Batista Mundial. Ele publicou no boletim da igreja um texto, apenas para a sua igreja, mas depois esse texto acabou sendo publicado no Jornal Batista. Ele não era um texto oficial da Convenção Batista, nem da Ordem dos Ministros Batistas, mas ele acabou dando tom, ele acabou sendo revelador do pensamento que vai predominar na denominação batista daí em diante. Eu pincei aqui um pequeno trecho em que o pastor João Soren diz: a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é uma entidade de natureza religiosa, cuja missão e tarefa são de finalidade precípua e essencialmente espiritual. Ora, o que o pastor João Soren está fazendo aqui é ecoar a chamada teologia da igreja espiritual, ou doutrina da igreja espiritual, formatada no século XIX entre protestantes norte-americanos, donos de escravos. A questão lá era como que podemos nós, protestantes cristãos, termos escravos. Então faz-se uma teologia que justifique isso. Uma teologia dualista, baseada no dualismo, que vai dizer basicamente o que está descrito aí no pensamento do pastor João Soren. A igreja não deve se intrometer e nem tem culpa de questões civis e políticas, porque o papel da igreja, a finalidade precípua, como ele diz aí, é espiritual, é uma entidade de natureza religiosa. Então o tom foi dado para os crentes batistas. Basicamente, nas entrelinhas, o que ele está dizendo é: nós não devemos reagir contra o regime militar, porque isso não é papel da igreja. A igreja não tem essa função de reagir a essa situação. O papel da igreja é a pregação do Evangelho. Eu quero destacar também que haviam vozes dissonantes dentro da Igreja Batista e ela foi representada especialmente pelo movimento conhecido como Diretriz Evangélica, fundada por um batista muito erudito, um grande intelectual batista chamado Lauro Bretones. Não apenas ele, né? Ele junto com outros pastores bastante conhecidos na Igreja Batista, como Davi Malta Nascimento, Imaim Lacerda, Mário Barreto França, Elcio da Silva Lessa, todos estavam empenhados nesse movimento. O pastor Davi Malta, por muitos anos, teve uma coluna no Jornal Batista chamada Diretriz Evangélica, coluna essa que ele usava exatamente para popularizar as ideias que faziam parte desse grupo de reflexão, liderados pelo Lauro Bretones, que era inclusive colega do Richard Shaw e do Valdo César no setor de responsabilidade social da igreja. Então o pastor Davi Malta expressava ali nessa coluna quais eram as questões que os preocupavam. Por exemplo, ele falava muito nos seus textos sobre os problemas sociais que graçavam em nível nacional. O problema do desemprego, ele alertava para esse problema, ele fez defesa do governo João Goulart e das suas reformas de base. O problema do analfabetismo, ele chamava os governantes à responsabilidade para extirparem esse mal da sociedade brasileira, fazia defesas da reforma agrária, denunciava salários injustos. Então, me parece que, de fato, o movimento Diretriz Evangélica, ele representou uma voz dissonante dentro da Igreja Batista, mas que não teve força, porque era uma minoria. De modo geral,
creio que nós podemos resumir a postura da Igreja Batista em relação ao golpe como uma resposta, né, ou a resposta dos batistas ao golpe, como a intensificação, a resposta foi essa, a intensificação das campanhas evangelísticas inauguradas desde 1960, quando o famoso evangelista norte-americano Billy Graham pregou para 200 mil pessoas no Maracanã. Então, essa passa a ser a função delimitada e a preocupação dos crentes batistas, a pregação do evangelho sem intromissão em questões sociais e políticas. Passemos para a Igreja Metodista e o golpe. Os metodistas, eles estavam ombreando com os protestantes na liderança dessa postura de engajamento social, progressista, né, de compreensão da sociedade brasileira e do papel que os protestantes podiam desempenhar nessa sociedade. Mas na década de 60, ventos contrários começaram a soprar, assim como estava acontecendo nas outras denominações, sobretudo com a eleição da nova diretoria da igreja, em 1965. E eu quero destacar aqui dois fatos que ocorreram e que também traduzem bem o clima que se instalou, e depois um fato mais pessoal. Primeiro, o que acontece na Faculdade de Teologia de Rude Ramos. Os formandos de 1967 convidaram para ser paraninfo Dom Helder Câmara. Ora, Dom Helder Câmara era arcebispo de Recife e Olinda e a principal voz na Igreja Católica denunciando o regime militar. E, além do mais, era um arcebispo católico. Então, a diretoria de viés conservador não tolerou isso. Alguns alunos foram expulsos e acabou culminando no fechamento puro e simples da Faculdade de Teologia de Rude Ramos, a Faculdade de Teologia Metodista, que foi reaberta só no ano seguinte. O segundo fato que eu queria destacar é o que acontece na Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. Tinha uma juventude grande e muito engajada e não se conformava em perceber que ventos conservadores estavam dominando a sua denominação. Na madrugada do dia 6 de outubro de 1968, as paredes do templo apareceram pichadas. E nas pichações você podia ler fora Goldwyn, que era uma referência ao missionário americano, que era o pastor da igreja, traidor, fora Almir. O Almir era o bispo Almir dos Santos, é um caso muito curioso também. O bispo Almir dos Santos, enquanto ainda pastor, foi uma das lideranças ecumênicas mais entusiasmadas no cenário protestante. Ele, para vocês terem uma ideia, foi o presidente da Confederação, da Conferência do Nordeste, em 1962. Então, era um líder ecumênico muito entusiasmado. Os historiadores do metodismo, eles são unânimes em dizer que quando ele é eleito bispo em 1965, ele começa a mudar a sua postura para algo conservador. E os jovens reagem a isso e picham lá esse fora Almir. A reação da liderança da igreja a essa atitude dos jovens, vejam vocês, foi encaminhar o assunto para o DOPS, levando cerca de 80% dos jovens a abandonarem a comunidade. Fala assim, pelo menos 200 jovens. Mas há um caso, sim, preciso destacar também um outro fato antes de passar para esse outro caso. O AI-5. Nós não podemos nos esquecer que 1968 é o ano da promulgação do AI-5. Momento em que a ditadura se tornou escancarada, aprofundou a sua repressão. Foi quando começaram os chamados anos de chumbo, se iniciaram as prisões, as torturas, os desaparecimentos, as mortes. Como a gente costuma dizer, o caldo engrossou. E isso também se refletiu dentro da Igreja Metodista. Um caso que para mim é muito chocante é o que envolve os nomes do bispo Isaías Fernandes Sucasas e do seu irmão, reverendo José Sucasas Júnior. Eu vou colocar um trecho aqui também de um pensamento do bispo Isaías, registrado no seu diário, para vocês terem uma ideia do que eu estou tentando dizer. Diz aí o texto registrado, então, no dia 25 de março de 69. Diz o bispo Isaías: então eu e o reverendo Sucasas fomos até o quartel do DOPS. Lá estivemos das 3h30 às 4h30 da tarde. Conseguimos o que queríamos, de maneira que recebemos o documento que nos habilita aos serviços secretos
desta Organização Nacional da Alta Polícia do Brasil. Uma das vítimas do reverendo, do bispo Isaías e do seu irmão foi o jovem metodista Anivaldo Padilha. O Anivaldo Padilha esteve conosco num congresso que a Faculdade Unida promoveu em 2012, em comemoração aos 50 anos da Conferência do Nordeste. E na sua palestra, que depois foi publicada em livro, ele registrou, e eu vou deixar que ele mesmo fale o que aconteceu com ele. Vamos ler o texto. Em 1970, diz o Anivaldo, fui preso pelo DOI-CODE em São Paulo, juntamente com 2 jovens da Igreja Metodista Central e uma companhia católica. O DOI-CODE era o principal centro de torturas montado pela ditadura no país. Durante uma das sessões de torturas a que fui submetido, os torturadores queriam me forçar a confessar que eu pertencia a uma organização comunista clandestina. Diante da minha negativa, um torturador me disse, você quer que eu acredite em você ou no pastor que diz que você é comunista? Somente há cerca de 8 anos, quando tive acesso aos documentos a meu respeito, constantes nos arquivos do DEOPS em São Paulo e na ABIN, antigo SNI, é que descobri que o tal pastor não era um, mas 2. Eram o bispo Isaías Sucasas e o seu irmão, o reverendo José Sucasas Júnior, ambos metodistas. Isto está documentado nos arquivos do antigo DOPS e do SNI. E finalizo o Anivaldo. Preso por 11 meses, 22 dias dos quais sob tortura, e depois libertado por ordem da Justiça Militar. Depois de 4 meses na clandestinidade, fui forçado a deixar o país, retornando ao Brasil 13 anos depois, em 1984. Um outro exemplo é de uma jovem metodista, a Eliana Hollenberg. Esse texto que eu vou ler agora, ele está num livro publicado pela Comissão de Anistia. Diz lá acerca do que passou a jovem metodista Eliana Hollenberg. Na cadeira do dragão, foi agredida com socos no estômago. Fizeram fuzilamento simulado. Puseram-na em posições impossíveis de serem suportadas por qualquer ser. Permanecia nessas posições por horas, até que caísse e então recomeçavam as intermináveis e cruéis sessões de torturas. Permaneceu 20 dias sob a custódia da UBAN. Esse é o tipo de clima que vai se instalar na Igreja Metodista a partir desses dias. Queria falar agora sobre a SEB e o golpe, a Confederação Evangélica do Brasil e o golpe. Em fevereiro de 1963, aconteceu a eleição de uma nova diretoria e foi eleito para presidente da Confederação Evangélica do Brasil o reverendo Amantino Adorno Vassão, que já era o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem. No ano seguinte, 19 de maio de 1964, sob então a presidência de Adorno Vassão, tendo por secretário Rodolfo Anders, a diretoria da SEB vai demitir vários secretários. Eles vão demitir o reverendo Francisco de Paula Souza, secretário do Departamento de Mocidade, o reverendo Domício Pereira de Matos, secretário do Departamento de Educação Religiosa, Jeter Pereira Ramalho, do Departamento de Ação Social, e o Valdo César, do setor de responsabilidade social da igreja. Todos foram sumariamente demitidos em 19 de maio de 64, e o que era alegado para a demissão deles eram as posturas de esquerdismo, de rebeldia e fonte de embaraço diante do governo. O reverendo Domício Pereira de Matos escreve um texto em que ele reflete o que fizeram com eles, o que aconteceu com eles. Ele diz assim: a crise que começara na Igreja Presbiteriana se alastrou pela Confederação Evangélica do Brasil, onde o mesmo presidente da igreja era também presidente. Ele se refere aqui ao Amantino Adorno Vassão. As mesmas acusações, as mesmas pressões e, finalmente, o expurgo, sem nenhuma consideração pelo problema humano dos demitidos que, colocados no olho da rua, ficariam, pelo menos durante alguns meses, sem recursos para a sua manutenção e da sua família. O reverendo Domício Pereira de Matos foi, no mesmo ano, demitido também do cargo de editor do jornal Brasil Presbiteriano. Há outros 2 elementos, eu chamaria atenção aqui, que vão agravar esse clima confuso e de caças bruxas, de perseguição que a gente está descrevendo aqui muito rapidamente, especificamente na década de 60, nessas várias denominações.
Eu estou me referindo a dois ingredientes que são colocados nesse caldeirão: a influência do movimento pentecostal e do movimento fundamentalista. Ora, os pentecostais já estavam no Brasil há décadas, mas a influência deles se fez sentir especialmente a partir da década de 50 e 60, em função do explosivo crescimento que os pentecostais experimentaram, sendo esse crescimento uma das consequências do processo pelo qual passava o nosso país, o processo de urbanização e de industrialização e o crescimento de grandes cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, por exemplo. O que eu destacaria de grave aqui é que não foram apenas membros de igrejas históricas, do protestantismo chamado histórico, de missão, que abandonaram as suas igrejas e se juntaram a igrejas pentecostais, mas foram cismas institucionais provocados por essa imensa influência vinda de setores pentecostais. Todas as igrejas protestantes foram alcançadas por essa influência e sofreram seus abalos internos, os seus rachas e os seus cismas. Eu preparei aqui uma tabela para vocês, coloquei as 4 denominações chamadas de protestantismo histórico de missão, e é muito curioso a última coluna aí, o ano em que aconteceram esses cismas, porque você percebe que foi praticamente junto. Igreja Metodista do Brasil, Batista e Congregacional, em 1967. Igreja Presbiteriana do Brasil, em 68. E deram origem os metodistas a Metodista Wesleyano, os batistas a Batista Renovada, Congregacional a Igreja Evangélica Congregacional e os presbiterianos a Igreja Cristã Presbiteriana de linha renovada. Essas novas igrejas, elas mantiveram a sua antiga matriz, os seus antigos nomes, o seu sistema de governo, das igrejas da onde elas saíram, mas acrescentaram as doutrinas características do universo pentecostal. Uma outra influência, ou um outro ingrediente que vai influenciar esse caldeirão e vai agravar a situação interna das igrejas é do movimento fundamentalista. Eu já falei aqui rapidamente das visitas do Karl McIntyre ao Brasil e do que ele provocou nas igrejas evangélicas, notadamente na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas na década de 60 começam a chegar as chamadas missões de fé. Organismos norte-americanos, fundados e liderados por evangélicos conservadores norte-americanos, muito próximos de políticos americanos conservadores também. E ambos esses grupos, religiosos e políticos, focados no combate ao comunismo. Essa era a grande bandeira que se levantava, o combate ao comunismo. Essas missões se espalharam por muitos países. E aqui no Brasil, elas fundaram, preparei uma outra tabelinha para vocês, sobretudo editoras e seminários. Vejam aí também a coincidência de época entre 1962 e 1967. A editora Vida Nova, o Ministério com Pastores e Líderes CEPAL, o Seminário e Editora Missão Evangélica Betânia, Palavra da Vida, Seminário e Acampamentos, e as editoras Mundo Cristão e a Editora Fiel. Nós não podemos nos esquecer que o pano de fundo de tudo que está acontecendo aqui é a Guerra Fria. Esse mundo polarizado, ideologicamente polarizado, entre capitalistas e comunistas. Então era uma luta pelas consciências, por se cativar as mentes e as consciências. Reparem que o alvo dessas missões de fé, que chegam aqui na década de 60, são dois: publicação e seminários. Ora, se você domina o ensino teológico e se você domina a literatura que vai ser lida pelos crentes de uma determinada denominação ou das denominações, você está controlando o pensamento de todo o contexto evangélico. Então, não são coisas, a meu ver, que aconteceram por acaso. Foram atitudes e ações programáticas, pensadas. O Décio Monteiro de Lima escreveu um livro chamado Os Demônios Descem do Norte, e ele mostra a relação imbricada que havia entre essas missões de fé e os serviços de segurança nacional norte-americano, como a CIA, por exemplo. E que havia um movimento articulado, né? Havia a preocupação, depois da Revolução Cubana em 59, dos Estados Unidos, estava preocupada da América Latina toda a ir na mesma direção.
Então é público e notório o apoio e a intervenção que o governo norte-americano fez em toda a América Latina, apoiando as ditaduras que aqui foram sendo instaladas, as ditaduras militares e de direita. Então, nesse livro, o autor mostra como que essas missões de fé estavam coordenadas com essa movimentação política e militar que acontecia aqui na América Latina. Isso agravou bastante o contexto evangélico brasileiro. Eu queria concluir com o pensamento do nosso amigo, ex-professor aqui da Faculdade Unida, José Bittencourt Filho, no seu livro Matriz Religiosa Brasileira. Me permitam ler aqui para vocês. Diz assim o texto do Bittencourt. Assistiu-se a um incremento do sectarismo denominacionalista em consequência da desmobilização das organizações de jovens e pelos golpes desferidos contra a incipiente mentalidade ecumênica. O expurgo de intelectuais das instituições oficiais de ensino teológico favoreceu a multiplicação dos institutos bíblicos, tidos na conta de supra- ou interdenominacionais, agentes institucionais que dariam respaldo à estratégia ideológica das missões de fé. A década de 1970 pode ser considerada aquela na qual foram dispendidos grandes esforços no sentido de apagar a memória de quase 2 décadas de experiência na linha da contextualização. O protestantismo histórico, nesse período, sofreu uma cirurgia plástica que o tornaria irreconhecível, quando comparado com as vivências e projetos desenvolvidos desde a sua implantação em meados do século XIX até meados do século XX. Eu encerro aqui, enquanto o Max está preparando as perguntas, e quero finalizar dizendo que, infelizmente, nós não temos tempo para pensar nas décadas seguintes, 70, 80 e 90. O que aconteceu como consequência de toda essa movimentação? Seria muito interessante a gente ter tempo para isso. Quer dizer, aonde foram se abrigar depois dos expurgos, por exemplo, os protestantes progressistas? O que aconteceu nas denominações? Especialmente nas denominações pentecostais e neopentecostais, porque um outro vento que soprou aqui no Brasil, uma outra novidade que chegou aqui no Brasil, foram os teleevangelistas. Pat Robertson, Jim Swaggart, Rex Humbard, e a influência imensa que esses teleevangelistas tiveram sobre os pastores brasileiros, tanto das denominações históricas quanto das pentecostais, que percebem nesses meios de comunicação de massa, rádio e televisão, um instrumento poderoso para o crescimento das suas denominações. Seria interessante a gente ter tempo para pensar sobre isso. Basicamente, eu diria que o que motivou esse expurgo e essas perseguições era a pecha de comunistas. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns dos líderes daquela geração, por exemplo, Rubem Alves, reverendo Joaquim Beato, reverendo João Dias Araújo, Zuínglio Mota Dias, o Anivaldo Padilha. A leitura da autobiografia do Richard Shaw, Surpreendido pela Alegria. O Richard Shaw, ele fala com todas as letras que ele não era comunista, mas ele fala também com todas as letras que ele viu os jovens comunistas em Bogotá fazendo aquilo que os cristãos deveriam estar fazendo e que para ele era motivo de vergonha. Então ele defendia assim, um diálogo aberto com os movimentos comunistas, mas ele mesmo não se identificava como comunista. Ele se identificava, na realidade, como alguém que, sob inspiração da fé dos evangelhos, da fé evangélica e do conceito do reino de Deus, entendia que o papel do cristão deveria ser a transformação social. Se isso se confundia em algum momento com reivindicações socialistas ou não, eram outros 500. Mas eles não precisavam exatamente da ideologia comunista, eles precisavam, segundo o que eles mesmos me relataram nessas entrevistas e a leitura do livro do Shaw, você pode conferir lá, eles precisavam do exemplo dos profetas do Antigo Testamento e da fé dos evangelhos. Ora, a palestra na Conferência do Nordeste, feita pelo reverendo João Dias Araújo, tratou do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus como transformadores da sociedade. O reverendo Joaquim Beato, na sua palestra na Conferência do Nordeste 62, tratou do papel dos profetas no Antigo Testamento de transformação social. Não é que eles não pudessem ser comunistas, eles podiam, era uma opção que eles tinham. Mas o fato é que eles não eram.
Não era essa a questão. Mas no calor da Guerra Fria, e com esse mundo popularizado e com um discurso popularizado, ou o bem, ou todo bem está aqui, todo mal está ali, o discurso se tornou rasteiro e eles foram simplesmente reduzidos a comunistas e nada mais. E aí vieram os expurgos, as perseguições, as prisões, as torturas, as mortes, os desaparecimentos. Essa é uma triste história. É claro que tem muito mais do que isso. Tem um papel muito bonito feito pelos protestantes de lá para cá, mas eu taxaria o contexto protestante dos últimos 50, 55 anos como um contexto fragmentado em função dessas muitas brigas que colocaram um ponto final no movimento de diálogo e cooperação, no movimento bonito de diálogo e cooperação que vinha sendo construído desde pelo menos a década de 1910. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos aqui às perguntas. A gente recebe aqui uma pergunta do Júlio, lá de Minas Gerais. Ele pergunta, será, professor, que temos hoje pessoas com a mesma disposição de luta para termos outra ditadura? Bom, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Júlio. Não sei se você está defendendo a ideia de pessoas lutarem para construirmos uma outra ditadura ou lutarmos para evitarmos uma outra ditadura. Quero crer que seja isso. Pessoas engajadas, elas sempre existiram, né, no meio protestante, né? Como eu disse, não há tempo para falar, mas esses protestantes que foram expulsos, eles continuam ainda hoje atuando em muitas organizações. Algumas denominações novas surgiram, outras assumiram posições mais firmes em relação às questões sociais. Por exemplo, a Igreja Luterana, que vai passar por uma crise também no início da década de 70 e que vai assumir uma posição social muito forte, muito séria, né, política muito séria. Eu também não quero aqui passar a impressão de achar que os evangélicos daí para cá não contribuíram com mais nada. Não é verdade isso. Acho que os evangélicos, mesmo com posturas, na minha opinião, conservadoras, têm contribuído em várias frentes, né, de ação social. Mas me parece que falta um discurso mais intenso em relação à estrutura social. Uma coisa é a sua igreja, a sua comunidade ter uma ação social, né, distribuição de roupa, de cesta básica, que é importante, não tenha dúvida. Mas uma outra coisa é nós, como grupo, né, pensante, nós nos preocuparmos em atacarmos as estruturas que são geradoras dessa situação de injustiça que todos nós conhecemos, que está espalhada por todo o Brasil. Acho que existem, sim, pessoas dispostas a lutar por isso, mas me parece falta um pouco mais de articulação para que as ideias elas se transformem em atitudes e em ações, para que nós, protestantes, possamos dar uma contribuição significativa para a construção de um país melhor, né, para todos nós. O Jefferson do Paraná pergunta, tanto no período da ditadura quanto hoje, parece existir uma grande distância entre a ética dos cristãos e a ética de Jesus de Nazaré, de serviço ao próximo, preferencialmente aos pobres. Como conscientizar o mundo evangélico brasileiro hoje dos seus desvios? Essa é uma pergunta complexa que exige uma resposta complexa também, Jefferson, porque infelizmente, em função dessas múltiplas influências, especialmente, eu diria até dessas missões de fé norte-americanas que aportaram aqui no Brasil a partir da década de 60, começou-se a entender o papel do evangélico como um papel que deve se restringir à salvação das almas. Eu me recordo, me converti em 1984 e uma das primeiras frases que eu ouvi na minha denominação foi a seguinte: crente não se mete em política, né? E eu me lembro que entre nós jovens havia uma discussão se a gente poderia participar de greve, mas era visto com muita suspeita esse tipo de atitude.
Não se perdia ali uma consciência social, havia essa preocupação no meio mais evangelical de transformação das estruturas da sociedade, mas o que dominou de fato o cenário evangélico brasileiro, na minha opinião, e eu falo isso lamentando, foi a ideia de que a gente tem que pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas, que o que interessa no final das contas é que a pessoa possa ir para o céu e não exatamente aqui a essa vida terrena. Mas veja, me parece que o que Jesus propõe para nós, você cita aí a ética de Jesus de Nazaré, ele fala que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então Jesus não está propondo menos vida, ele está propondo mais vida. Ele não está desprezando essa vida e a realidade que nós vivemos em prol de uma realidade futura, né? Como se essa aqui fosse passageira e, portanto, pode ser desconsiderada, não deve ser valorizada, e a vida verdadeira nós vamos viver no céu. Não vejo isso nos discursos de Jesus. O que eu me recordo é de Jesus falando isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É mais vida. Ora, se ele é o nosso mestre, se nós somos seus discípulos, a gente tem que estar, então, antenado com ações, e não apenas mensagem e ação, que possa, de alguma maneira, traduzir essa ideia em realidade. Para que a gente evite tragédias na história humana, como foram as várias tragédias do século XX, né? E situações sociais que nos envergonham como cristãos. Os evangélicos hoje são mais de 40 milhões de pessoas no país, mas os índices sociais, os índices econômicos, não têm mudado substancialmente, em que pese os avanços que aconteceram nos últimos anos. Mas creio que poderia ser bastante mais significativo. Como conscientizar o mundo evangélico? Eu realmente acredito em ações pontuais. Não penso que preciso de grandes movimentos. Sou eu na minha comunidade, você na sua, no meu trabalho aqui na faculdade, você no seu trabalho. Ao mesmo tempo, ações articuladas, ações conjuntas. Você que é pastor, pastora, líder, levando esse tipo de debate para a sua comunidade. É muito comum a gente achar que determinados assuntos a gente só pode tratar dentro de faculdades ou seminários de teologia, que a igreja não pode debater determinadas coisas, não está preparada para isso. Ora, isso não faz sentido, porque o que a gente estuda num ambiente teológico, acadêmico, seminário, faculdade, deve ser traduzido para as nossas comunidades. É óbvio que tem que se considerar uma linguagem própria, um público próprio, não estão ali estudando teologia, mas de alguma maneira esses debates precisam ser colocados nas igrejas, né? Para que a gente pare de só tomar leite, né? Para que haja um processo de amadurecimento que vai ser gradativo, não vai ser da noite para o dia, mas de alguma maneira isso tem que começar. Penso que o melhor caminho é começar a partir de atitudes, de compromissos e ações dos líderes, dos pastores, das pastoras. Deixa eu ver mais uma pergunta. Tem mais alguma pergunta, Max? Vai chegar aí, pega Carlos, do Rio de Janeiro. Sou aluno dessa faculdade. A ditadura é uma lembrança que até hoje muitos de nós não esquecemos. Tivemos perdas bastante significativas. Exemplo, o irmão de um pastor bastante conhecido, né? Por exemplo, é bastante conhecido, acho que você se refere ao pastor Zwingli Mota Dias, nosso amigo aqui na Faculdade Unida, e o Ivan Dias, né? Seu irmão desaparecido até hoje, né? Qual o risco da atualidade nesse campo? Bom, eu estou entendendo que o Carlos está perguntando qual o risco disso voltar a acontecer hoje, né? Eu sinceramente, Carlos, eu não vejo exatamente esse risco, embora a gente sabe que nós estamos vivendo num momento muito, muito complicado no nosso país, né? Muito confuso e muito tenso e muito popularizado e muito polarizado, né? Os discursos estão muito polarizados, né? De um lado todo bem, de outro lado todo mal, o que emula um pouco a situação que foi vivida lá atrás. Acho que nós não devemos fazer esse jogo desse discurso polarizado. Mas eu não vejo a possibilidade da instalação de um regime militar, porque o contexto mundial é outro, continental é outro e nacional é outro.
né, instituições fortalecidas, né, embora correndo risco de retrocessos aqui e ali, mas francamente não penso que vai se chegar a esse ponto, né? Eu acho que nós temos que continuar lutando e prezando pela democracia, e eu diria nós cristãos, e de maneira muito especial nós cristãos protestantes. O protestantismo é um dos importantes movimentos que está na origem da democracia ocidental, como todos nós sabemos, né? Os batistas são muito ciosos do processo democrático, né? Todas as igrejas de sistema congregacional, presbiterianos, né? Então, como que protestantes que têm a ver, inclusive, com a construção de um sistema político plural, democrático, de defesa da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, pode pensar em algum momento em apoiar uma ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. Não vem ao caso aqui, eu acho que qualquer ditadura não deve receber o nosso aval, né? E não apenas não receber o nosso aval, merecem todas as nossas críticas, e eu diria críticas que devem se inspirar na fé evangélica e no exemplo dos profetas do Antigo Testamento, que foi o caso daquelas gerações. Eu vou ler apenas mais uma pergunta, porque nós não temos tempo, peço até desculpa porque passou um pouco a palestra daquilo que estava combinado, mas vou... O Marcos Roberto da Silva, ele fala que queria saber a questão batista na ditadura, o pastor Fanini e a escola de guerra. Marcos, você nos lembra aqui de um fato curioso, interessante e que é muito também sintomático, né, da atitude, da postura que foi assumida por muitos desses protestantes, desses líderes protestantes, desses pastores naquele período. Se você pega o currículo de muitos pastores da década de 60, 70 e 80, é muito comum você encontrar no currículo desses pastores a formação em cursos oferecidos pela Escola Superior de Guerra. Tal era a proximidade, né? Você está citando aí o pastor Fanini, isso daqui é público, a gente pode falar isso claramente, porque se você entra no site da Escola Superior de Guerra, está lá o nome dele, está lá o nome do reverendo Guilhermino Cunha, da Igreja Presbiteriana, de outros pastores batistas e de pastores pentecostais também. Isso é público. Ora, a Escola Superior de Guerra, ela tinha sido formada por ex-pracinhas, por ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, que ao retornarem para o Brasil se articulam e se preocupam com a construção de um sistema de segurança nacional. O José Comblan tem um livro muito curioso, muito interessante acerca desses sistemas de segurança nacional que se instalaram nos países na América Latina. Não se falava muito na Escola Superior de Guerra na época do golpe, mas não tenha dúvida disso, a Escola Superior de Guerra estava conspirando, estava articulando, estava se movimentando na direção do golpe, junto com forças civis também, empresariais e políticas da época. Não é à toa que o primeiro presidente do regime militar foi colocado pela Escola Superior de Guerra, que era um dos seus membros, o Castelo Branco. Então, me parece que é sintomático essa postura desses pastores, líderes denominacionais, que se aproximam da Escola Superior de Guerra e têm uma formação ali. Eu insisto em dizer, a questão não era teológica. O debate de fundo não era teológico. Fez-se pensar que era teológico, uma questão de fidelidade à Bíblia ou de infidelidade à Bíblia, de ser fiel à fé cristã, protestante ou não. O discurso era esse, mas no fundo, o que estava em jogo eram questões ideológicas, né? O debate ideológico que estava dando as cartas. A formação desses pastores na Escola Superior de Guerra, eu acho que reforça esse argumento, porque ali o que eles estavam recebendo não era uma formação teológica. O que eles estavam recebendo ali era uma formação ideológica no contexto da Guerra Fria. E, naturalmente, eles levavam essas ideias e traduziam essas ideias numa linguagem religiosa para suas comunidades e para suas denominações.
Eu peço desculpas para aqueles que mandaram perguntas e que não houve tempo para responder, mas eu vou me esforçar por responder por escrito, havendo o e-mail de vocês aí no cadastro, poder responder para vocês depois. Agradeço mais uma vez pela presença de todos, pela participação de todos nesse webinar. Teremos um outro, você acompanha aí no nosso Facebook, em maio, e mais 2 no nosso segundo semestre. Fiquem com Deus e obrigado pela participação de